Bem, por que irrigar, né? Por que irrigar? Porque a gente tem que trazer aí as soluções químicas auxiliares ou soluções químicas irrigantes para dentro da nossa endodontia. Por quê? Né? Os trabalhos clássicos aí de Takahashi, Miller e Sandquist, pessoal, já mostrou isso. O que causa a doença periapical são os micro-organismos dentro do sistema de canais radiculares. Então, Samuel, por que a gente irriga? Por que a gente instrumenta? Para que a gente obtura? A gente faz tudo isso para diminuir a infecção e deixar essas bactérias que promovem essa infecção seladas dentro do sistema de canais radiculares. Ou então, prevenir com que esse sistema de canais radiculares sejam infectados ou reinfectados. Tá? Então, para isso é que a gente faz a nossa endodontia. Né? A instrumentação não elimina todos os micro-organismos. Hess já dizia isso daí, pessoal, em 1925. Né? Meu pai nem pensava em nascer e o professor Hess já dizia isso daí. Então, o que a gente sabe? A gente sabe, pessoal, que nossa instrumentação não é capaz de debelar toda infecção. A nossa instrumentação não é capaz de neutralizar todo o conteúdo séptico dentro do canal. Porém, isso não é desculpa para você não caprichar na sua instrumentação. Mas, Samuel, por quê? Né? Só a ativação da solução irrigante é importante? Não, é o primordial? Não, é importante. Mas a gente complementar a instrumentação para ajudar na desinfecção também é importante. Então, toda vez vocês precisam colocar como hábito na endodontia de vocês, né, complementar a instrumentação após a formatação do canal. A gente vai conversar muito bem sobre isso, pessoal, na jornada do Zero a Sessão Única. Deixo de novo aqui meu convite renovado para vocês, para estarem vindo aí comigo no dia 31 de janeiro, tá? Na jornada do Zero a Sessão Única, que a gente vai discutir alguns aspectos que podem estar passando aí por vocês, e vocês acabam ou tendo insucesso, ou tendo flare-up, ou não conseguindo fazer seus canais em sessão única. E aí, né, o professor Ove Peters, em 2001, já também mostrou, né, com a adjunto aí das microtomografias, a prevalência de paredes intocadas usando sistemas mecanizados. Isso em 2001, né, basicamente há 20 anos atrás. Eu estava me formando, não, eu já tinha me formado, eu estava terminando a especialização de endodontia e o professor Ove Peters já comentando, né, esse assunto. Então, pessoal, a gente tem que mostrar, tem que entender que a instrumentação em si não é suficiente para neutralizar, né, esse conteúdo séptico dentro do canal. E por causa disso, né, as soluções irrigantes, as soluções químicas auxiliares, né, são aí coadjuvantes nessa etapa de limpeza e desinfecção durante o nosso tratamento endodôntico. E aí, pessoal, né, restos pulpares. Por que a gente comenta sobre restos pulpares? A gente sabe, né, que nas biopulpectomias, o canal está vital, né? Ali o canal não está necrosado, ele pode estar em via de necrose lá no terço, né, na câmara pulpar, pode estar em pequenas partes isquêmicas ou inflamadas em toda a cavidade pulpar, mas aquele tecido teoricamente está vital, né? Então a gente sabe que também a nossa instrumentação ela não consegue remover todo esse tecido vital de dentro do canal radicular, né? E aí entra os coadjuvantes da irrigação para tentar degradar essa, né, substância orgânica que, porventura, continue dentro do sistema de canais radiculares. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Bem, continuando o assunto, né, continuando o tema, os remanescentes podem sofrer um efeito bacteriano, né, e aí promover, né, a sua permanência dessas bactérias dentro do canal radicular. E aí, pessoal, o que eu quero mostrar com isso? Né? O que eu quero mostrar com isso? Essa frase aí é do livro do professor Francisco José de Souza Filho, da Unicamp, né? Professor Francisco José falecido já,
E ele comenta, né, no seu livro, essa seguinte observação: nenhuma substância química sozinha é capaz de garantir um sistema de canais radiculares completamente livre de bactérias, sobremaneira nas proximidades do forame apical. Nenhuma substância química sozinha é capaz de degradar a solução, a substância orgânica, principalmente também no seu terço apical, né? Esse trabalho aqui da Lacerda e colaboradores 2017 é bem interessante porque mostra muito bem, pessoal, esse remanescente pulpar no terço apical, né? Foram pegues aí, se eu não me engano, distais de molares inferiores e usou aí 3 tipos de instrumentos: a Expendo Shaper, a True Shaper, né, e a SAF. 3 limas, teoricamente, para canais achatados, ovalados, não circulares, que teoricamente promoveriam aí uma melhor limpeza de canais não circulares. Mesmo com o advento e uso do hipoclorito de sódio, vocês observam a permanência aí de tecido orgânico no terço apical. Então, o que é que eu quero mostrar com isso? Eu quero dizer que o hipoclorito não presta? Eu quero dizer que o hipoclorito não consegue degradar a substância orgânica? Realmente é uma verdade, mas eu não quero dizer aqui que o hipoclorito não deve ser usado, pessoal. O que eu quero mostrar com essa imagem é que não confie apenas no seu hipoclorito para degradar essa substância orgânica no terço apical. Complementem essa sua instrumentação com limas manuais, com contraângulo oscilatório, com pincelamentos, com o que seja, para aumentar o toque de paredes, para que essas paredes fiquem mais bem limpas, tá? Lembrem disso daí, tá? Lembrem dessa imagem, guarde essa imagem na cabeça de vocês, tá? Para vocês lembrarem disso. Solução química ideal, né? Bem de livro, parece questão de prova de graduação, parece slide de graduação, é slide da graduação, é slide do aperfeiçoamento, é o slide da especialização, é um slide que tem toda a aula de solução irrigante. Quais são as características ideais da nossa solução irrigante? Manter os fragmentos de suspensão, ser lubrificante, dissolvente de restos pulpares, antibacteriano, ter substantividade, ação quelante, limpeza de gases inacessíveis, biocompatível, remoção de esmieleia, baixa tensão superficial, ação neutralizadora, ação clareadora, fácil uso, custo moderado ou acessível e vida útil longa. Não existe essa solução irrigante, pessoal. Não existe essa solução irrigante ideal. Umas têm umas coisas, outras não têm outras, outras têm umas coisas, outras não têm outras. E isso, né, não faz parte, né, do nosso arsenal. A gente não tem isso numa solução só. A gente tem algumas soluções irrigantes que podem estar aí sendo coadjuvantes na nossa limpeza e desinfecção durante o nosso tratamento endodôntico. E aqui eu busco o hipoclorito de sódio, né? O hipoclorito de sódio, ele tem uma função de dissolvente de solução orgânica? Tem, pessoal. O hipoclorito de sódio age, sim, sobre solução orgânica. Ele age da maneira como eu acho que ele agiria, né? Existe um trabalho, existem vídeos na internet, eu mesmo publico vídeos, né, do hipoclorito borbulhando dentro da câmara pulpar. Eu uso o hipoclorito muitas vezes durante a minha semana, né? Prefiro o uso da clorexidina, mas uso o hipoclorito sim. E aí eu mostro um vídeo cheio de borbulhas, né, borbulhando dentro da câmara pulpar e mostrando aquilo, a coisa mais linda do mundo. Mas, pessoal, a gente tem que entender que não é daquela maneira que o hipoclorito age, né? Na dentina, né, dentro do sistema de canais articulares, não só existe o tecido pulpar, existe a dentina. A dentina, 70% dela é feita de colágeno. O hipoclorito que a gente coloca vai agir sobre esse colágeno. Então, ele se perde, ele se dissocia, né? Ele perde parte da sua capacidade quando ele interage com o colágeno da dentina e não interage com o tecido pulpar que, porventura, também esteja lá embaixo. E lembrar que o hipoclorito, quando entra dentro do canal, o tecido pulpar está preso nas paredes. Existe uma profundidade. O hipoclorito toca na sua superfície.
e vai tentando degradar aqui nessa superfície e não em profundidade. Por isso que o importante, primordial, é complementar essa instrumentação. Você tem que ter, e isso eu vou falar na jornada do Zero à Sessão Única, muito, você tem que ter ideia mentalmente quais são os canais não circulares e tendo ideia de que canais não são circulares, já trabalhar de forma a pegar esses achatamentos e trabalhar para que esse tecido pulpar seja o máximo removido possível durante a instrumentação. E aí sim, o seu hipoclorito, quando você for usar, agir melhor sobre esses restos que, teoricamente, estão em menor volume, né? E aí sim, o seu hipoclorito trabalhar um pouco melhor. Tá vendo? Eu uso clorexidina, mas também uso hipoclorito e também defendo o hipoclorito quando ele tem que ser usado. Tá? Então, pessoal, a gente tem que saber, né, esses tipos de detalhes e não entregar todo o sucesso ou todo aquilo ali para a nossa solução irrigante. Lembrar também o seguinte, temperatura da solução, né, e volume do hipoclorito de sódio. São duas coisas importantíssimas. Com o advento, né, eu vou conversar também isso na jornada do Zero à Sessão Única, com o advento dos sistemas reciprocantes, com o advento dos sistemas de lima única, ou 2 limas, ou 3 limas para fazer um canal, o volume usado de hipoclorito de sódio durante a irrigação do sistema de canais articulares tem diminuído. Os colegas têm aumentado a concentração usando hipocloritos 2,5% ou 5,25% e diminuído o volume de irrigação durante o tratamento endodôntico. E isso também, pessoal, acaba atrapalhando o desenvolvimento, né, da capacidade antimicrobiana, capacidade dissolvente de tecido orgânico do hipoclorito de sódio. Né? Se você usar um hipoclorito que esteja ali quente, onde é que você guarda seu hipoclorito? Guarda em vizinha autoclave, né? Guarda embaixo do armário, num canto quente. Eu estou aqui no Nordeste, né? Eu estou aqui em Alagoas, em Maceió, sou do Ceará, né? Sou cearense, sou fortalezense, lá é mais quente que aqui. Né? Quando eu trabalhava em Fortaleza, se eu deixasse o hipoclorito embaixo, vizinho autoclave, daqui a 2 dias não tinha mais hipoclorito, tinha só água. Né? Aqui é a mesma coisa. Se eu deixar o hipoclorito vizinho autoclave, em 4 dias esse hipoclorito vira água. Então, como é que você tem guardado o seu hipoclorito? Onde é que você tem mantido esse hipoclorito? Esse hipoclorito realmente tem os 2,5%, tem os 5,25%, tem 1% que realmente está naquele frasco que você comprou? O hipoclorito que você comprou foi adquirido em dental? Onde é que estava armazenado nessa dental? Será que aquele 1% que tem dito no seu hipoclorito realmente tem naquele hipoclorito? Samuel, eu posso estar comprando hipoclorito de supermercado, como Quiboa ou, deixa eu ver o que mais, Brilux, né? Pode. Esses hipocloritos também podem ser usados. O que é que eu faço? Pego um filtro de café, coloco o hipoclorito dentro, filtro para tirar alguma impureza que eventualmente vem e devolvo ali e guardo dentro da geladeira. Mas qual é o problema de guardar dentro da geladeira? E a gente tem que comentar sobre isso. Da mesma maneira que o aumento da temperatura deixa o hipoclorito mais instável, né, mais reativo, a diminuição da temperatura também faz com que o hipoclorito diminua o seu poder, né, de ação. Então, se eu for usar o hipoclorito antes, né, tirando da geladeira, eu tenho que deixar ali 30 minutos para a temperatura voltar a uma temperatura um pouco mais quente, para eu poder usar dentro do canal radicular, porque senão eu vou estar diminuindo a efetividade desse meu hipoclorito de sódio. Tá? Lembrem disso daí, ok? Bem, né? Contato da superfície e a solução, eu já comentei sobre isso, né? A questão do volume, agitação mecânica, né? Isso também é algo muito importante, algo extremamente pertinente, né? A agitação da solução irrigante foi o tema da nossa última live. Quem não assistiu, volta aí no canal Endodontia 100% Online, procura aí, potencialização das soluções irrigantes, agitação das soluções irrigantes. A gente tem que potencializar, sim, as soluções irrigantes. Vão lá, volta aí no vídeo, né? Procura aí no meu canal e veja lá com as diversas opções que a gente tem para potencializar a nossa solução irrigante. Tá certo, pessoal? Aproveita lá, olha,
que é bem interessante aí essa aula, tá, sobre isso. Bem, continuando. Tempo de ação. Se você acredita no poder dissolvente de tecido orgânico do seu hipoclorito de sódio, então, você aí do outro lado, meu colega, você vai ter que deixar, pelo menos, vem aqui comigo, que isso daqui é muito importante. Em épocas de reciprocantes, em épocas de limas únicas, em épocas de endodontia em 5, 10 minutos a instrumentação, o hipoclorito de sódio precisa permanecer pelo menos 30 minutos agindo dentro do canal radicular para que esse tecido orgânico consiga ser degradado. Pelo menos 30 minutos, pessoal. Então, aí você do outro lado, que é fã de reciprocante, lima única, lima 10 e reciprocante, eu não gosto. Quem quiser saber um pouquinho mais de como eu faço minha endodontia, venha comigo aí na jornada do Zero a Sessão Única, que essa parte aí do reciprocante não sou fã não, né? Mas se você é fã desse reciprocante, né, e a sua instrumentação está bem rápida, observação, pessoal, 30 minutos de uso de hipoclorito de sódio renovado. Esse hipoclorito de sódio precisa ser renovado constantemente para que ele consiga ter ação dissolvente de solução orgânica dentro do canal radicular. Lembrem disso, né? Lembrem disso amanhã, quando estiverem fazendo, né, o seu canal, tá certo? Tempo de ação, os 30 minutos, concentração da solução. Existem alguns trabalhos, e também um trabalho bem legal da equipe do professor Siqueira, mostrando, pessoal, que é mais importante o volume que você usa do que a concentração, tá? Se as titulações estiverem certas, meio, 1%, 2,5%, 5,25%, se você usar em torno de 20 a 30 ml de hipoclorito por canal, a sua concentração não é o primordial. A concentração daquele hipoclorito não é primordial para o seu sucesso, e sim o volume e a constância de renovação desse hipoclorito de sódio. Por isso, na próxima endodontia que vocês forem fazer, aqueles que fazem uso do hipoclorito de sódio, deixem aí, né, pelo menos uns 80 ml de hipoclorito de sódio para o uso no seu próximo canal. Tá vendo, pessoal? Como eu não só falo de clorexidina, então vamos nessa. Né? Eu também uso hipoclorito de segunda, terça e quarta, hipoclorito na veia, né, no meu dia a dia clínico. Por que, Samuel? Porque no SUS eu uso hipoclorito, tá? Frequência de renovação da solução irrigante. Lembrem disso. Mecanismo de ação, né? O hipoclorito vai juntamente com a água, se dissocia em NaOH e HOCl, e aí, né, no pH forma o ácido hipocloroso, pH do meio ionizado, né, pH alcalino, né, Bosch é a parte ionizada e a parte aí não ionizada, tá? E aí, né, o ácido hipocloroso vai aí degradar, né, em H- e o HCl, tendo aí 100% de dissociação, né? E aí sim vai agir sobre, né, a saponificação, né? Vai se formar aí, né, o éster, né, que vai agir, o hidróxido, o sabão vai agir aí, né? O meu hipoclorito vai agir, o ácido hipocloroso vai agir sobre os restos da polpa dental, né? E aí vai degradar essa substância orgânica. Tá? Ação, né, antimicrobiana. A parede celular também, né, tem sua parte lipoproteica, né, e isso daí vai acabar também sendo atingida pelo ácido hipocloroso, tá? E aí, pessoal, o que que acontece, né, no hipoclorito? Ele tem uma boa capacidade orgânica de dissolução de substância orgânica. Sim, ele tem uma capacidade orgânica de dissolução de tecido orgânico. Ele tem uma excelente capacidade antimicrobiana e bactericida, tá? Aqui eu faço uma observação clínica nesta terceira frase, ausência de toxicidade clínica quando usadas corretamente. Ausência de toxicidade clínica quando usado corretamente.
Samuel, isso é verdade? Pessoal, vocês viram, né? Vocês viram o que eu mostrei para vocês, né? Eu vou mostrar até aqui, pessoal que está aqui, né? Vou compartilhar a minha tela do Instagram, né? Eu botei aqui, vocês vão ver, né? Vou lembrar essa imagem para vocês, uma imagem extremamente, né? Extremamente tocante, uma imagem extremamente chocante, né? Vocês vão relembrar essa imagem, tá? Que é essa imagem aqui, né? E eu vou mostrar aqui para o pessoal do YouTube agora, que eu não estou compartilhando minha tela, mas eu vou colocar, relembrar essa imagem para vocês, né? E lembrar, pessoal, que o hipoclorito de sódio, sim, é tóxico aos tecidos periapicais, né? O hipoclorito, sim, agride os tecidos periapicais. O hipoclorito é, sim, uma substância extremamente reativa aos tecidos periapicais. A nossa sorte é que ele consegue ficar, na maioria dos casos, dentro do canal radicular. Mas aí tem uma observação, pessoal, que eu gostaria de comentar com vocês, né? A gente sabe que toda técnica de instrumentação, do sistema de canais radiculares causa a extrusão de debris para o periápice, seja ela rotatória, seja ela reciprocante. Tem discussão na literatura, reciprocante extrui mais que rotatório, aí vem um pessoal que defende o rotatório dizendo que não, que é o reciprocante que extrui mais que o rotatório, né? A literatura não tem a ciência ainda não provou qual que extrui mais, qual que extrui menos, os dois extruem, tá? Então, a gente não pode perder a ideia de que o hipoclorito também sai durante nossa instrumentação, né? Esse é um dos exemplos. Quem quiser, volta no Instagram e olha mais 2 casos que eu coloquei. Eu tenho outras imagens, né? Os colegas, quem tiver imagem de acidentes com hipoclorito de sódio, mandem também para mim, né? Que eu vou catalogando aqui e colocando nessa aula de acidentes e complicações. Tá? Então, sim, o hipoclorito é sim tóxico aos tecidos periapicais, o hipoclorito é sim danoso aos tecidos periapicais. E ele sim é extruído durante a nossa instrumentação. E sim, ele pode causar agudizações de processo, causar reações inflamatórias, causar flare-ups, causar dor pós-operatória, né? A gente não tem ainda como saber se aquilo é não, né? Se foi apenas extrusão de bactéria, ou de LPS, ou de hipoclorito junto, né? Neutralizações de produtos tóxicos. Tem um trabalho, né, de Marinho e colaboradores, publicado até no International Endodontic Journal, né? Até o pessoal da Unicamp pesquisando sobre clorexidina e hipoclorito e mostrou a ação do hipoclorito de sódio a 5,25% na neutralização do LPS bacteriano. Então, o hipoclorito de sódio sim é capaz de neutralizar o LPS em laboratório na concentração de 5,25%. Né? As vantagens do hipoclorito, e ele tem vantagem também, pessoal, que é ser o quê? Ação rápida, né? Baixo custo, muito barato, muito fácil e muito simples de achar. Em qualquer buraco você acha hipoclorito de sódio. Fácil armazenamento, concentrações facilmente determinadas, é agente clareador, desodorizante, lubrificante, né? Então, sim, o hipoclorito, por isso que ele é o irrigante mais usado mundialmente, né? Porque ele é muito de fácil uso, né? Aqui, né? Desvantagem do hipoclorito, extremamente instável o armazenamento. Muita gente que usa hipoclorito, na verdade, não está tendo hipoclorito de sódio, né? O hipoclorito virou água, porque você não está armazenando condizentemente aquele hipoclorito de uma maneira viável para ele a longo prazo. Ele não tem substantividade, ele tem odor e sabor desagradável, né? Ele é irritante às mucosas, ele é irritante aos tecidos periapicais, não tem ação sobre o LPS, a não ser, é Marinho, viu, pessoal? Não é Martins, não. Tá? É Marinho, né? A não ser o 525, é corrosivo, ele corrói os nossos instrumentos endodônticos, né? Deixe lá uma lima que você vai ver ela corroída, tá? É irritante a pele e mucosas e pode, fora ser irritante,
ele pode também causar reações alérgicas, tá? Bem, e aqui a gente passa aí para a clorexidina, né? A gente vai comentar um pouquinho agora sobre a clorexidina, que é a bisguanida, né? Sintética, catiônica, e a nossa dentina é aniônica. Então, aí ele já tem uma atração entre clorexidina e dentina, né? A clorexidina age também pela presença de cloro, por isso o nome clorexidina, também pela presença de cloro. A clorexidina age sobre anaeróbios, aeróbios, gram-positivos, negativos e fungos, né? Então, também sobre vírus, né? A clorexidina é de amplo espectro, né? Amplo espectro. A clorexidina, pessoal, ela age aí, né, na lise bacteriana, no complexo aniônico bacteriano também, né? Ele vai pegar e se ligar ao complexo aniônico bacteriano e vai degradar essa bactéria, causando a lise celular. E aí, pessoal, aqui alguns trabalhos, eu não vou ficar entrando no mérito deles, né? E nem vou ficar discutindo aqui, né, esses trabalhos, apenas colocar que o efeito antimicrobiano da clorexidina é similar ao efeito antimicrobiano do hipoclorito de sódio, tá? Aqui é um trabalho que mostra isso. Conclusão: a clorexidina, 2%, gel líquido, apresentou capacidade microbiana mais eficaz que o hipoclorito de sódio em relação ao Enterococcus faecalis até 7 dias após o preparo biomecânico. Por que esse trabalho está comentando sobre isso? Esse trabalho está comentando sobre isso, pessoal, porque a clorexidina, né, fora tudo isso, fora a sua ação também antimicrobiana, ela tem a sua ação de substantividade. Então, 7 dias após o preparo biomecânico, 7 dias após, como se fosse uma medicação intracanal, a clorexidina ainda estava agindo aí sobre o Enterococcus faecalis. Aqui um outro trabalho, mostrando também o efeito da clorexidina sobre 5 bactérias anaeróbias facultativas e 4 anaeróbios gram-positivos, em comparação ao hidróxido de ao hipoclorito de sódio e a solução, tá? E aqui a tabela aí do efeito antimicrobiano da clorexidina do hipoclorito, né? Você nota clorexidina gel a 2% e hipoclorito a 5,25%, um 11,79 e o outro 9,59. Não teve diferença estatística significante, mostrando que os dois, sim, são efetivos com relação à desinfecção. Aqui, a eficácia do hipoclorito de sódio e clorexidina contra o Enterococcus faecalis, na revisão de literatura. Tá? O que é que eles concluíram? Que o hipoclorito e a clorexidina têm baixa capacidade de, né, combater aí o Enterococcus faecalis, né? Então, pessoal, o que a gente nota é o seguinte, mostrando aqui, eu poderia mostrar todos esses trabalhos aqui para vocês e comentar o seguinte, em relação à capacidade antimicrobiana, matar a bactéria, o hipoclorito e clorexidina têm a mesma capacidade, tá? Então, ponto 1. Lembrem, os dois têm a mesma capacidade, ok? Vamos para o segundo ponto. Né? O LPS. O LPS, como eu comentei, apenas o hipoclorito de sódio a 5,25%, segundo o trabalho de Marinho e colaboradores, de 2017, mostrou que o hipoclorito, 5,25%, pode agir sobre a LPS bacteriana. Porém, todos os outros hipocloritos, e assim como a clorexidina, nenhum deles é capaz de degradar o lipopolissacarídeo da parede da bactéria. Tá certo, pessoal? Então, nenhum outro, a não ser o hipoclorito 5,25, é capaz aí de degradar esse LPS. Isso por que o LPS é tão importante? Né? O LPS é importante, pessoal, o ideal seria que a gente degradasse todo o LPS, porque o LPS é capaz de causar aí os flare-ups, né? O LPS é capaz de causar aqueles edemas, aqueles inchaços, né? Aquela dor pós-operatória altíssima, que não tem nada a ver porque seu canal foi mal feito, porque não tem nada a ver, né? Muitos colegas que estão aí, vem aqui comigo agora, pessoal, ó, se você aí trabalhou muito bem o seu canal, pegou um molar superior, trabalhou aquele MV2, fez ali a melhor instrumentação possível, fez em 1 ou 2 sessões e terminou,
na segunda sessão abscedou, ou após a sessão única abscedou, não retrate. Pode ser apenas um flare-up. O que foi que aconteceu ali? A extrusão de lipopolissacarídeo para fora desse canal radicular, ou até mesmo a extrusão de hipoclorito de sódio, o periápice do canal radicular, e causou ali uma inflamação grande na região, causando dor, né, edema, inchaço, e você acha que foi um problema no seu canal. Não, pessoal, o seu canal foi bem realizado. Você vai ter que apenas agora controlar a inflamação, né, que foi gerada por extrusão de debris, LPS, bactéria e, quem sabe, hipoclorito de sódio também. Tá certo? Lembrem disso, cuidado aí, tá bom? Para não estar retratando o canal sem precisar. Né? Para não estar retratando o canal sem precisar. Lembrem disso daí. Aqui um outro trabalho, né, comparando de novo hipoclorito com clorexidina gel. De novo, hipoclorito 2,5%, clorexidina 2%, não foram eficazes na eliminação do LPS, da endotoxina. Aqui, né, e hipoclorito a 2,5%, tá, pessoal? Aqui, hipoclorito a 2,5%, lembrem disso, tá? E aqui, né, a clorexidina, pessoal, tem um alto poder de difusibilidade dentro dos canais articulares. A clorexidina tem um poder, né, de molhamento, a clorexidina tem um poder de penetrabilidade gigantesco dentro dos túbulos dentinários. Esse trabalho não está nessa aula, está em outra aula de clorexidina, que é uma aula bem maior, né, que a gente dá aí na especialização no aperfeiçoamento, tá? E até no próprio EndoNinjas, tá? Esse trabalho mostra o quê? Foi usado a clorexidina em placas de AGA, né, dentro do canal radicular. E para vocês terem ideia, a clorexidina dentro do canal radicular foi capaz de criar um halo inibitório fora do dente, pessoal. A clorexidina passou pela dentina, que passou pelo cimento e que foi ali se dividir na placa de Petri. Para vocês verem a capacidade de difusibilidade da clorexidina dentro dos canais radiculares. Então, para efeito antimicrobiano, a clorexidina tem um alto poder de penetrabilidade dentro dos canais radiculares, tá? Lembrem disso aí também, ok? Bem, um outro trabalho, né? Um outro trabalho também mostrando, né, o poder antimicrobiano como medicação intracanal na superfície externa. Aí tá aqui ele, ó. Você que não tivesse aqui, né? Com ou sem cimento, né? Conclusão, clorexidina contendo medicamentos difundiu-se na dentina e alcançou a superfície exterior, exercendo ação antimicrobiana. Deixa eu ver se tem imagem aqui, tem não, tá? O que é que ele quer dizer com isso? Que a clorexidina também pode ser usada, pessoal, como medicação intracanal. E eu esqueci de comentar isso com relação ao hipoclorito. O hipoclorito de sódio também pode ser deixado como medicação intracanal, né? Aqueles aí que advogam pelo uso da medicação intracanal, o hipoclorito de sódio pode ser deixado também como medicação intracanal, assim como a clorexidina sozinha ou juntamente com o hidróxido de cálcio pode ser deixada dentro do canal radicular como, né, medicação intracanal. E aqui, né, a absorção, isso daqui é o grande lance da clorexidina, pessoal. Ela se liga à parede dentinária e fica sendo liberada lentamente naquela região. Horas, dias ou até semanas. Tem trabalhos na literatura que mostram que a clorexidina ficou até 12 semanas. E aqui, venham aqui comigo quem advoga pela medicação intracanal. Os fanáticos aí das sessões múltiplas. A clorexidina passou até 12 semanas agindo dentro do dente, pessoal. Após obturado, o dente ficou ali 12 semanas sendo liberada a clorexidina. Você já pensou, após a obturação do canal radicular, a sua clorexidina ser liberada durante 12 semanas? Você obtura o dente e deixa indo uma medicação intracanal lá dentro. Então, os colegas que gostam de medicação intracanal, por que não fazer o uso da medicação intracanal, hidróxido de cálcio e clorexidina, por exemplo? Samuel, como é que eu faço para fazer isso se eu uso hipoclorito?
Vamos comentar já já aqui também, tá? Vamos comentar aqui já já também. Vem comigo, tá? Vem comigo. E aí, pessoal, mais um trabalho mostrando, né, o poder antimicrobiano da clorexidina, tá? Não vou ficar, só o que tem aí, não vou ficar comentando ainda sobre isso. Aqui sobre a substantividade, né, Cadene, Bacharini e até o Siqueira e equipe, mostrando aí do uso da clorexidina, sua substantividade, o trabalho de Paiva e colaboradores, né, o trabalho de Jorge Vera, mostrando aí a irrigação final com clorexidina, né, antes da obturação do canal radicular. É isso que a gente vai comentar também agora. Aqui falando um pouquinho do hipoclorito, vou passar aqui um pouquinho, senão vou me demorar demais. Aqui o trabalho de Marinho, ela é até alagoana, mora em Piracicaba, quem estiver por aí, Marinho, um grande abraço. Né? Ela entrou no mundo da harmonização orofacial, depois do mestrado e doutorado em endodontia, tá? Mas aqui, ó, o hidroxicálcio age sobre LPS, né? E o hipoclorito a 5,25 também agiu sobre o LPS, tá? Aqui é mais um trabalho mostrando também a efetividade, tá? E aqui, dissolução tecidual do hipoclorito de sódio em biopulpectomias. Pessoal, a gente sabe, né, que não só a dissolução do tecido, mas também a dissolução do biofilme, né? O biofilme pode ser capaz de ser dissolvido pelo hipoclorito de sódio, tá? Existe alguns trabalhos na literatura, como Vertige, colaborador de 2007, mostrando isso aí. O professor Grossman mostra que o hipoclorito de sódio pode ter capacidade de dissolver o tecido orgânico entre 20 minutos e 2 horas, né? E aí, pessoal, o que a gente comenta sobre isso? Né? Esses trabalhos mostram que, né, o hipoclorito de sódio, mesmo em altas concentrações como 2,5%, 5,25%, podem não ser efetivos na degradação dessa substância orgânica. Por isso que eu volto a dizer, use o hipoclorito, acho que ele funciona sobre a matéria orgânica, mas, por favor, levem seus instrumentos com tamanho adequado para as regiões de achatamento. Porque mesmo usando hipoclorito a 5,25%, esse tecido orgânico não foi debelado, tá? E a mesma coisa com biofilme. O que importa, o que mais faz a efetividade é a remoção mecânica do biofilme e a remoção mecânica do tecido pulpar. Vamos caprichar na nossa instrumentação. Volto de novo a dizer, vamos caprichar na nossa instrumentação. Capacidade solvente de biofilme, né? E capacidade de limpeza, né? Aqui, o que foi que aconteceu? Né? Os valores mais elevados, né, de remoção de biofilme foi visto com hipoclorito 5,25% de 5 a 15 minutos. A clorexidina não faz dissolução de biofilme. E lembrar o seguinte, a clorexidina não degrada o biofilme, mas a clorexidina destrói as bactérias que estão naquele biofilme. O biofilme continua naquela posição, porém, teoricamente, sem bactérias. Enquanto o hipoclorito, se agitado, se potencializado, pode sim ter a capacidade de degradar, de remover esse biofilme naquela região, tá? Então, é por isso que no final eu vou dizer como é que eu faço aí a minha protocolo de irrigação, né, em necroses, tá? Em necrose. Aqui outro trabalho, eu não vou, senão vou me delongar demais nisso, tá? Não é o intuito dessa aula de hoje. E aqui, esse trabalho do Jorge Vera, né, e colaboradores, mostrando o seguinte, pessoal, né? Mostrando aí a protocolo de irrigação e de desinfecção, um protocolo que, teoricamente, conseguiu uma melhor quantidade de desinfecção. O que foi que ele fez, Samuel? Como ele fez esse protocolo? Bem, toda a sua instrumentação ele fez com hipoclorito de sódio, tá? Toda a sua instrumentação ele fez com hipoclorito de sódio. No final, ele fez a ativação de hipoclorito a 5%, tá? Por 5 ml. Fez os seus 3 ciclos de ativação de solução irrigante. Depois, removeu esse hipoclorito, né? Usou aí soro fisiológico, pode usar o tiosulfato de sódio. Anotem aí, pessoal, tiosulfato de sódio
a 5%, para neutralizar esse hipoclorito de sódio. Samuel, eu posso usar solução salina? Eu posso usar soro fisiológico? Pode também, pessoal. Usem aí, eu uso 20 ml de soro fisiológico para remover esse hipoclorito de sódio. Depois seco bem esse canal e coloco ali 5 ml de EDTA. E faço de novo meu protocolo de ativação de solução irrigante, seja com PUI, seja com CUI, seja com Expendo Finish, XP Clean, X Clean, Odus Clean, Z Clean, Endoactivator, o que quiser, né? Oscilatório e condibuta, pode fazer o que você quiser para estar ativando aí o seu hipoclorito e seu EDTA. Após isso, irriga de novo aí com soro fisiológico, porque a clorexidina Final Rise, a irrigação final, com clorexidina a 2%. Você vai colocar aqui 5 ml de clorexidina e vai irrigar com essa clorexidina, né, esses 5 ml, e vai potencializar também com PUI, CUI, Expendo Finish, que seja, potencializar também essa clorexidina gel dentro do canal radicular. Vai deixar ali por uns 5 minutinhos, depois irriga, seca e usa a sua medicação intracanal ou faz a sua obturação em sessão única. Este daí, né, é o protocolo que hoje eu faço nos meus casos de necrose e lesão, ou necrose, tá? Mas, Samuel, por que tu faz esse protocolo? Por que o Jorge Vera, né, e colaboradores publicaram esse trabalho? Porque Paiva e colaboradores também publicaram, né? Porque Alve e colaboradores também publicaram, e outros colegas publicaram o uso da clorexidina como irrigante final quando se usa hipoclorito, né? Pessoal, pelo seguinte, por isso que a gente não pode ter paixões, né? Você pode ser apaixonado pelo seu companheiro, pela sua companheira, pelo seu filho, né? Pela sua filha, pai, mãe, o que seja, mas não sejamos apaixonados pela ciência, né? A ciência vem para a gente para nos dar as provas cabais, e a prova é a seguinte: a gente tem que pegar o que cada substância tem de bom e aproveitar o que ela tem de bom e usar na nossa endodontia. Teoricamente, o que eu mostrei aqui para vocês, o que é que o hipoclorito e clorexidina são bons? A clorexidina e o hipoclorito são bons na neutralização de bactérias dentro dos canais radiculares. Os dois são efetivos na descontaminação. Beleza. Samuel, tu mostrou que talvez o hipoclorito não consiga degradar muito bem a solução orgânica. Beleza. A clorexidina não degrada a substância orgânica, tá? E um pode degradar um pouco mais do que o outro não degrada, o outro pode degradar, mas como vocês viram naquelas imagens, não consegue degradar tudo, tá? E aí fica a opção: Samuel, eu posso usar clorexidina em biopulpectomia? Posso, mas sabendo que você vai ter que caprichar mais na sua instrumentação, mesmo sabendo que sua instrumentação não consegue tocar todas as paredes e sabendo que talvez deixe algo de substância orgânica. Ok, nas biopulpectomias. Mas você também sabe, pelo que eu mostrei naqueles slides, que o hipoclorito também pode deixar restos de substância orgânica, mesmo sendo usado a 5,25%. O importante é instrumentar o melhor que você puder, tá? Então, você pode também usar clorexidina em biopulpectomia. Agora, por que tu vai usar hipoclorito e clorexidina? Eu sou do time hipoclorito, amo hipoclorito. Eu sou do time clorexidina, amo clorexidina. Eu não amo nenhum dos dois. Eu uso os dois. Um está ali para ser usado, o outro está ali para ser usado também. Pronto. Acabou, pessoal. Está resolvido o problema. Quer usar hipoclorito? Use, mas saiba como usar. Saiba onde guardar, saiba como usá-lo, né? Compre um hipoclorito novo, saiba como usar clorexidina. E por que eu vou usar hipoclorito e clorexidina, Samuel? Vem aqui comigo. Teoricamente, o hipoclorito age sobre solução orgânica. Beleza. Teoricamente, o hipoclorito age sobre LPS. Beleza. Teoricamente, o hipoclorito age sobre biofilme. Beleza. Teoricamente, a clorexidina tem a substantividade.
O que é a substantividade? Substantividade é aquela capacidade de ser liberada lentamente após o tratamento ter sido finalizado, porque a gente sabe que dentro do canal radicular as bactérias continuam viáveis mesmo após a instrumentação, né? E mesmo após a obturação. Então, é mais um fator de descontaminação o uso da clorexidina como irrigante final em casos de necrose. Então, pessoal, eu uso o que o hipoclorito tem de bom e uso o que a clorexidina tem de bom. Deu para entender por que eu uso as duas soluções em casos de necrose?